Há uma coisa que eu considero importante também, ainda falar de santidade. Há situações em que Deus, soberanamente, ele realiza algumas coisas através de nós. Eu não sei aqui a experiência de cada um. Coisa que você não se julgava capaz de fazer, seja lá o que for, e Deus o usa. Nós encontramos muito disso na Bíblia. São os milagres, são situações assim em que se manifesta um poder extraordinário. Né? Mas isso não acontece sempre. Mas isso é da alçada de Deus. Então, assim, isso eu não controlo isso. Deus pode desejar nos usar numa determinada situação, você nem imagina. De repente, uma pessoa é curada, de repente você fala de uma maneira que você nunca imaginou que fosse capaz de falar. Isso acontece. Não é frequente, mas é a alçada de Deus. Tá? Então, Deus pode, em determinadas situações, nos usar como um instrumento dele, mesmo sendo imperfeitos. Lembra, quando eu pensei nisso, eu estava me lembrando do Sansão. Lembra do Sansão, mesmo ali, tendo feito todas as lambanças que ele podia, ele estava preso lá, e ele foi revestido de um poder tão extraordinário que ele derrubou as pilastras lá onde ele estava preso. Veja, não tinha nada a ver com a vida dele. Mas Deus pode nos usar. Isso é coisa de Deus, não está no nosso controle. Eu não estou excluindo isso. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: o natural na vida da santidade, para alcançarmos a santidade, é aquilo que nós já citamos aqui. Para crescermos na fé, precisamos fazer exercícios espirituais. Como eu já disse, o fato de nós estarmos aqui hoje é um exercício espiritual. A gente poderia estar fazendo nada. Isso nos ajuda. Né? A leitura da palavra de Deus, leitura atenta, não aquela leitura de obrigação, supersticiosa, não, se eu não ler. Né? Aquela leitura atenta, aquela leitura que me leva a meditar naquela palavra, aquela leitura que me leva a entender a palavra, não somente ler por ler. Aquela leitura que eu esteja disposto a praticar, leitura da Bíblia. Tá? Então, é um exercício espiritual. A oração é um exercício espiritual. A meditação é um exercício espiritual. E tudo isso. Esse é o meio natural de uma pessoa crescer. De se tornar mais santa. Não pense em santidade como sendo para alguns. Isso é coisa para aquelas pessoas especiais, que são santas, que vão até ser canonizadas. Não. A santidade é para todos nós. E se espera que nós sejamos pessoas realmente diferentes nesse mundo. Houve uma época em que entre os evangélicos, nas igrejas batistas, se dizia muito isso. O crente é diferente. Hoje eu procuro ver em que nós somos diferentes. Em que você é diferente do seu vizinho, seus valores, o seu jeito de falar, mas assim pelo seu caráter. Houve um tempo em que se dizia, pode contratar que ele é crente. Lembra disso? 2 pontos fracos, 2 riscos. O primeiro risco, legalismo. O legalismo ocorre toda vez que transferimos o centro da nossa atenção, do coração, para exterioridades de um tipo ou de outro. Desenvolvemos critérios, listas, que nos ajudarão a gerenciar e controlar a nós mesmos e aos outros. Então, assim, a gente corre o risco de fazer uma lista de santidade. Para ser santo é a roupa que você veste, os hábitos que você tem, você não pode gostar de futebol, e vai. Você não sai da igreja. Outro risco da santidade é o perfeccionismo. Se o meu foco está nos padrões exteriores, essa lista, não é? Se eu cumpro aquilo, se eu cumpro a minha lista, eu já me julgo santo. Eu não bebo, eu não fumo, eu venho à igreja. Eu tenho minha lista de santidade, porque cada um varia, né? Varia a lista, cada um tem sua lista de santos. Para mim é fácil não mentir.
Não que eu nunca tenha mentido, mas, sabe, eu sou franco, às vezes eu sou até franco demais. Não sei se existe franco demais. Então, eu escolho a minha lista de santidade. Cada um dentro de acordo com, né? Uma pessoa que é homossexual, por exemplo, que nem sabe por que é. Porque a maioria dos que eu conheço são assim. Eu não sei por que eu sou assim. Eu não gosto de mulher. Ou eu não gosto de homem. O que acontece? Eu cumpri a lista aqui, então para mim é fácil. Aí eu cumpri a minha lista, eu nunca mais vou crescer. Eu não tenho mal que crescer. Aí o legal fica assim. Quando eu tenho tantas carências, quando eu tenho tantas limitações, há tanta coisa que eu preciso melhorar, sem precisar olhar para uma lista de pecado. E, como eu falei, a tradição da santidade faz a gente olhar para o nosso coração. E a gente fica rigoroso com a gente mesmo, mas não ficar aí apontando o pecado dos outros. Eu não sei. Eu não posso dizer você é santo, você não é santo. Olha, gente, em tantos anos de ministério pastoral, teve gente que eu coloquei a mão no fogo e queimei inteiro. Sabe, assim, que você nunca imaginar o que aquelas pessoas faziam. Já vi. Gente da convivência. Gente de liderança. É isso que acontecia. Bom, então é isso aí. Há uma coisa que eu considero importante também, ainda falar de santidade. Há situações em que Deus, soberanamente, ele realiza algumas coisas através de nós. Eu não sei aqui a experiência de cada um. Coisa que você não se julgava capaz de fazer, seja lá o que for, e Deus o usa. Nós encontramos muito disso na Bíblia. São os milagres, são situações assim em que se manifesta um poder extraordinário. Né? Mas isso não acontece sempre. Mas isso é da alçada de Deus. Então, assim, isso eu não controlo isso. Deus pode desejar nos usar numa determinada situação, você nem imagina. De repente, uma pessoa é curada, de repente, você fala de uma maneira que você nunca imaginou que fosse capaz de falar. Isso acontece. Não é frequente, mas é a alçada de Deus. Tá? Então, Deus pode, em determinadas situações, nos usar como um instrumento dele, mesmo sendo imperfeitos. Lembra, quando eu pensei nisso, eu estava me lembrando do Sansão. Lembra do Sansão, mesmo ali, tendo feito todas as lambanças que ele podia, estava preso lá, e ele foi revestido de um poder tão extraordinário que ele derrubou as pilastras lá de onde ele estava preso. Veja, não tinha nada a ver com a vida dele. Mas Deus pode nos usar. Isso é coisa de Deus, não está no nosso controle. Eu não estou excluindo isso. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: o natural na vida da santidade, para alcançarmos a santidade, é aquilo que nós já citamos aqui. Para crescermos na fé, precisamos fazer exercícios espirituais. O fato de nós estarmos aqui hoje é um exercício espiritual. A gente poderia estar fazendo nada. Isso nos ajuda. Né? A leitura da palavra de Deus, leitura atenta, não aquela leitura de obrigação, supersticiosa, não, se eu não ler. Né? Aquela leitura atenta, aquela leitura que me leva a meditar naquela palavra, aquela leitura que me leva a entender a palavra, não somente ler por ler, aquela leitura que eu esteja disposto a praticar, leitura da Bíblia. Né? Então, é um exercício espiritual. A oração é um exercício espiritual. A meditação é um exercício espiritual. E tudo isso. Esse é o meio natural de uma pessoa crescer, de se tornar mais santa. Não pense em santidade como sendo para alguns. Isso é coisa para aquelas pessoas especiais que são santas, que vão até ser canonizadas. Não. A santidade é para todos nós. E se espera que nós sejamos pessoas realmente diferentes nesse mundo. Houve uma época em que entre os evangélicos, nas igrejas batistas, se dizia muito isso.
O crente é diferente. Hoje eu procuro ver em que nós somos diferentes. Em que você é diferente do seu vizinho, seus valores, o seu jeito de falar, mas assim, pelo seu caráter. Houve um tempo em que se dizia, pode contratar que ele é crente. Lembra disso? 2 pontos fracos, 2 riscos. O primeiro risco, legalismo. O legalismo ocorre toda vez que transferimos o centro da nossa atenção, do coração, para exterioridades, de um tipo ou de outro. Desenvolvemos critérios, listas, que nos ajudarão a gerenciar e controlar a nós mesmos e aos outros. Então, assim, a gente corre o risco de fazer uma lista de santidade. Para ser santo é a roupa que você veste, os hábitos que você tem, você não pode gostar de futebol, e vai. Você não sai da igreja. O outro risco da santidade é o perfeccionismo. Se o meu foco está nos padrões exteriores, essa lista, não é? Se eu cumpro aquilo, se eu cumpro a minha lista, eu já me julgo santo. Eu não bebo, eu não fumo, eu venho à igreja, tenho minha lista de santidade, porque cada um varia, né? Varia a lista, cada um tem sua lista de santos. Para mim é fácil não mentir. Não que eu nunca tenha mentido, mas, sabe, eu sou franco, às vezes eu sou até franco demais. Não sei se existe franco demais. Então, eu escolho a minha lista de santidade. Cada um dentro de acordo com, né? Uma pessoa que é homossexual, por exemplo, e nem sabe por que é. Porque a maioria dos que eu conheço é assim, são assim. Eu não sei por que eu sou assim. Eu não gosto de mulher. Ou eu não gosto de homem. O que acontece? Eu cumpri a lista aqui, então para mim é fácil. Aí eu cumpri a minha lista, eu nunca mais vou crescer. Eu não tenho mal que crescer. Aí o legal fica assim. Quando eu tenho tantas carências, quando eu tenho tantas limitações, há tanta coisa que eu preciso melhorar, sem precisar olhar para uma lista de pecado. E como eu falei, a tradição da santidade faz a gente olhar para o nosso coração. E a gente fica rigoroso com a gente mesmo, mas não ficar aí apontando o pecado dos outros. Eu não sei. Eu não posso dizer você é santo, você não é santo. Olha, gente, em tantos anos de ministério pastoral, teve gente que eu coloquei a mão no fogo e queimei inteiro. Sabe, assim, que você nunca imaginar o que aquelas pessoas faziam. Já vi. Gente da convivência. Gente de liderança. É isso que acontecia. Bom, então é isso aí.